Olá, pessoal! No capítulo 7, nós daremos início ao conteúdo sobre medidas. A gente sabe que tem vários tipos de medidas, medidas de tempo, de capacidade, de massa. Então, para introduzir esse conteúdo, vamos lá aos primeiros passos. Como você e seus familiares costumam comprar os produtos na padaria? O que vocês utilizam para comprar esses produtos? Você já observou um pacote de café? Qual a unidade de medida que aparece nele? Se você comprar 200 gramas de queijo, quanto você vai gastar? Vejam que só nessa introdução a gente já citou diferentes tipos de medidas, como medida de capacidade, medida de massa, por exemplo. E a primeira medida que nós iremos dar início a esse capítulo é a medida de tempo. Vocês aprenderam em outras aulas que nós podemos perceber a passagem do tempo de diversas formas, mas a medida de tempo também utiliza um instrumento para fazer essa medição. Qual será esse instrumento? Se você disse relógio, você acertou. Mas como será que os relógios marcam as horas e os minutos? E será que só marca horas e minutos? Bom, nós sabemos que temos dois tipos de relógio. São chamados de relógios analógicos e relógios digitais, como estes que estão acima. Então vamos lá. O primeiro relógio a ser apresentado é o relógio analógico. Ele apresenta as horas através de um ponteiro. Ele tem 60 risquinhos no relógio, que vai representar 60 minutos. E cada número do relógio vai representar uma hora. O relógio analógico é o chamado relógio de ponteiro. Ele possui 3 ponteiros. O ponteiro pequenininho marca as horas. O ponteiro maior marca os minutos. E aquele ponteiro, que geralmente é vermelhinho ou de outra cor, que gira de forma mais rápida que os demais ponteiros, ele marca os segundos. Diferente do relógio analógico, que possui ponteiros e risquinhos, o relógio digital é totalmente diferente. Ele não apresenta ponteiros, ele apresenta apenas números, onde o que está à esquerda dos 2 pontos vai marcar as horas e o que está após os 2 pontos geralmente vai marcar os minutos. As horas, elas vão normalmente de 0 horas, que é a meia-noite, às 23 horas, que é às 11 horas da noite, certo, gente? E os minutos, eles podem começar a marcar a partir de 1 até os 59 minutos. Antes de dar alguns exemplos a vocês nos 2 tipos de relógio, eu quero que vocês entendam o que significam as siglas AM e PM, que geralmente são mostradas nos relógios digitais. Quando você vê lá no relógio digital a hora e a sigla AM, significa que esse horário é representado antes de meio-dia. A de antes, M de meio-dia. Antes de meio-dia, que será a partir da meia-noite, 0 horas, até o meio-dia, certo? Então, após a meia-noite, você poderá estar contando as horas da seguinte forma: 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas e 12 horas. Então, quando chegar ao meio-dia, o horário que se chamava AM, antes de meio-dia, vai se transformar PM, que é depois de meio-dia. Dessa forma, nós iremos nomear as horas de forma diferente. Por isso que ao passar o meio-dia, a gente já diz, ao invés de dizer 1 hora da tarde, a gente diz 13 horas da tarde, 2, 14 horas da tarde, 3, a gente diz 15 horas da tarde, 4 horas a gente diz 16 horas da tarde e assim nós vamos até as 24 horas, que será meia-noite. Agora que você já sabe que AM é antes de meio-dia e PM é depois de meio-dia, vamos analisar o horário nos 2 diferentes tipos de relógio. O primeiro trata-se de um relógio digital, onde a hora é mostrada antes dos 2 pontos e os minutos é mostrado depois dos 2 pontos. O segundo trata-se de um relógio analógico, que as horas são marcadas através de ponteiros. Daí já dá para você ver que no primeiro o relógio digital está marcado 16 horas, que significa 4 horas da tarde. Acompanhem no relógio analógico, o ponteiro pequeno está apontado para o número 4, que serão 4 horas da tarde, e o ponteiro grande está apontado para o número 12, que indica uma hora pontual, 4 em ponto.
Já essa próxima representação de horas indica um horário antes de meio-dia, um horário AM, antes de meio-dia. Ambos os relógios estão marcando as mesmas horas. O primeiro relógio digital está marcando 8 antes dos dois pontos, 8 horas e 30 minutos. Lembre-se que depois dos dois pontos nós falamos minutos, 8h30, 8 horas e 30 minutos. Já no relógio analógico, que é o relógio de ponteiro, o ponteiro pequeno vai marcar o número 8, que são as horas, e o ponteiro grande dos minutos vai marcar o número 6, que representa meia hora. Então, 8h30 da mesma forma, 8 horas e 30 minutos. E no último exemplo, nós temos a representação de 13 horas e 15 minutos, o que nós chamamos de 1 hora da tarde e 15 minutos. Nós usamos esse termo 13 horas porque justamente é um horário após o meio-dia, um horário PM após o meio-dia, onde no relógio digital vai aparecer 13 e 15, o que vem antes dos dois pontos são as horas, o que vem depois são os minutos. Então, 13 horas e 15 minutos. E no relógio analógico, o ponteiro pequeno vai estar apontado para o número 1. Por que para o número 1? Porque depois do 12, o próximo número é o número 1. Então, depois de 12, o 1 seria chamado de 13. Como o ponteiro pequeno está apontado para o número 1 e trata-se de um horário à tarde, um horário PM, esse número 1 vai ser chamado de 13 horas. Porque depois do 12 vem o 1. E depois de 12 não é 13? Por isso o termo 13 horas, porque trata-se de um horário após meio-dia, um horário à tarde. E como além da hora também temos os minutos, que são marcados pelo ponteiro grande, e este está apontado para o número 3, nós devemos lembrar que o número 3, se nós fizermos a soma de 5 e 5 minutos, que representa cada número, o número 3 vai estar representando 15 minutos também. Portanto, é o mesmo horário que está sendo representado no relógio digital. É justamente 13 horas e 15 minutos, que é 1 hora da tarde e 15 minutos, certo? Não se preocupe que vocês vão ter muitas oportunidades para se aprofundar mais nesse conteúdo, assimilar e aprender de fato a perceber a passagem do tempo através do uso do relógio. E agora você vai responder o jogo rápido. Pedro está na aula de judô. A aula dura 1 hora. O relógio digital está mostrando o início da aula, às 14 horas e 15 minutos, ou seja, 2 horas da tarde e 15 minutos. Se a aula dura 1 hora, você vai marcar no relógio analógico o horário que a aula termina. Espero que vocês tenham gostado da aula e vocês vão ter várias oportunidades para praticar bastante a passagem do tempo através do uso do relógio. Um grande beijo!